Esse vídeo é um oferecimento da HostGator, a solução fácil e flexível para tornar a sua ideia em algo real. HostGator, para toda hora. Vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira criativa. Para você que está começando a entrar no mercado criativo, seja publicidade, seja design, seja motion, seja fotografia, seja o que for, vamos falar um pouquinho desse começo. Mas eu quero focar um pouquinho mais dentro do design gráfico, dentro de agências de publicidade, dentro do seu portfólio. Vamos colocar num contexto um pouco maior do que é o design gráfico hoje em dia no Brasil. Nós somos novos. Nosso país ele é muito novo em relação ao design gráfico. Tem muita gente, tem muito cliente, tem muita agência, tem muito profissional também que não sabe exatamente qual que é o papel de um designer dentro de um contexto maior. Para que o designer serve? O que ele faz? Ele faz só folder? Ele faz só cartão de visita? Ele faz só marca? Ele faz site? Mas ele não faz embalagem? Ainda, gente, é muito confuso. Tudo isso que eu tô falando, todas essas demandas, elas surgem no que as pessoas acham do que um design gráfico faz. Não só somos novos em relação ao design gráfico no Brasil, nós somos um país que é muito novo em termos de tecnologia. Então, às vezes, muita peça ou muita possibilidade que o designer ele tem de criar ainda não é tão acessível e ainda não vira muito no sentido de fazer acontecer aqui no Brasil, porque a gente ainda está entendendo muito essas coisas e não tem um culpado nisso, não tem um culpado específico cliente, não tem um culpado específico agência, não tem um culpado profissional, mercado de trabalho, faculdade. A gente está entendendo e a gente está criando com o que a gente tem agora. Então é muito difícil a gente às vezes cair numa situação e falar assim, eu faço isso, isso e isso por causa disso, disso, disso. Não tem como isso ser respondido tão exato, porque comunicação e criatividade é movimento. A gente cria com o que a gente está recebendo de demanda do mundo. Parece poético demais isso que eu tô falando, mas é verdade. Como que a gente vai criar coisas se a gente não tá vivendo situações que a gente precisa criar para essas situações? É quase paradoxal a parada. A gente precisa experienciar, a gente precisa viver pra gente poder criar. E é essa relação de troca o tempo inteiro. E aí quando a gente começa na nossa profissão, quando a gente forma, a gente tem que entender um ponto para quem tá começando. É muito difícil para quem tá começando entender algumas vezes que criatividade precisa ter estratégia. Se a criatividade ela não tiver estratégia, ela acaba se tornando uma arte que serve para expressar o que você tá sentindo ou o que você quer criar. Porque é muito bom criar por criar. Criar peça, criar quadro, criar esse leque de oportunidades e de trabalhos criativos vai ser sempre bom. Mas a criatividade, ela precisa estar focada com uma estratégia. E no começo é muito complicado fazer isso, porque mais uma vez a gente tem do meio que a gente vai se inserir, né, dos clientes que a gente vai atender, das prestações de serviço que a gente vai fazer, a gente tem pessoas que entendem que design gráfico é só fazer folder, é só fazer flyer, é só fazer cartão de visita, é só fazer pôster. E a gente tem um trabalho nesse contexto de explicar que o design gráfico é além disso. Mas eu entendo que é muito difícil, porque a gente precisa começar de alguma forma e a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma. E nesse caso, entre ter que ganhar dinheiro e começar, a gente começa a ter um conflito de interesse. Porque a gente se forma em design gráfico, só que a gente começa a fazer folder, flyer, peça para as redes sociais, para poder atender esse cliente e ganhar o dinheiro que o boleto não para de chegar, não é verdade? No começo da minha profissão, quando eu me formei em design gráfico, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia qual era o meu foco criativo e eu não sabia em o que necessariamente eu queria focar e eu queria trabalhar. Levou tempo para eu entender o que eu queria fazer. Levou tempo para eu me conhecer e me respeitar criativamente, que eu odeio diagramar com todas as forças da minha vida, eu odeio diagramação. Mas levou tempo para eu entender isso. E eu precisei diagramar muito para entender que eu odeio diagramação. Você que está começando na sua carreira criativa nesse exato momento, está querendo construir o seu portfólio, foca no seu portfólio
para o que você quer trabalhar. Se você não sabe com o que você quer trabalhar, se você tem muita dúvida em que área você vai inserir, se você vai se inserir no digital, se você vai fazer marca, se você vai fazer design de embalagem, você precisa criar essas coisas para você entender o que você quer fazer ou não. Mas de novo, é importante que a sua criatividade ela tenha estratégia de comunicação, porque a gente trabalha, além disso tudo, além de trabalhar com criatividade e com Photoshop, Illustrator, seja qual for o software que você trabalha, a gente trabalha para o comercial. E o comercial, ele exige da gente certas práticas que não tem muito a ver com o nosso gostar, sabe? Não tem muito a ver se eu gosto de amarelo num fundo tal porque eu acho que passa tal sensação. Esse amarelo no fundo tal que passa tal sensação vende para quem precisa comprar esse trabalho. Se vender e casar conceitualmente, maravilhoso. Se não vender, a estratégia da criatividade precisa ser alterada. E eu vejo muito esse problema, e não acho que é um problema também não, eu vejo muito essa dúvida acontecendo porque é falta de diálogo na nossa comunidade criativa, principalmente de designers que parece que só querem julgar os outros, saca? E não é um canal de conversa, e precisa ser um canal de conversa. Precisa ser um canal onde a gente vai conseguir trocar e vai conseguir saber o que você está criando, porque às vezes se eu souber o que você está criando e como você está criando, abre uma luz para um caminho que pode ser complementar ao seu, sacou? Mas falta esse diálogo. E falta também a gente entender e a gente talvez transmitir um pouco mais a mensagem para o cliente final do que a gente faz, com base no que a gente faz, com qual estratégia a gente está ligando isso tudo. Mas, de novo, é um caminho, é difícil e leva tempo. Mas o que eu quero dizer para você que está começando agora é o seguinte: primeiro, não surta, não precisa ter pressa. Isso de, todo mundo é seu concorrente, você precisa ter um portfólio rápido, você precisa ter as coisas rápido, porque todo mundo está fazendo as coisas rápido, é muito... Não é assim, tá? Segundo, olha o que você quer fazer com calma, com paciência, sabe? Com, sei lá, cara, com foco mesmo. Entende o que você tem prazer em trabalhar. Tá precisando pagar as contas, tá precisando pagar os boletos e precisa pegar trabalhos variados para poder pagar as contas, mesmo que sejam trabalhos que você não vai ficar muito feliz fazendo, cobre um pouco a mais. Não cobra barato porque parece simples de ser feito. Cobra o tempo da sua criação, cobra o valor que você acha que você merece. Se você não sabe o seu valor, respira fundo. Isso também é um pouco difícil de entender, mas isso vem. Se vocês cobrarem barato no começo de tudo, para pegar trabalho e para fazer uma cartela e um volume muito grande de dinheiro, vocês sempre vão ficar conhecidos como aquele profissional que cobra barato, não um profissional que resolve problema. Então tenha isso em mente. Se for fazer um trabalho, que seja para fazer um leque de dinheiro, cobra a mais. Não seja um designer barato só para ter que pagar a conta. Seja um designer, um profissional criativo que resolve problema. E resolver problema, gente, é caro. Principalmente quando resolver esse problema envolve ganhar dinheiro para outras pessoas. A gente, profissionais criativos, a gente resolve problemas criativos de maneiras diferentes. E não tem nenhum preço que consiga pagar isso tão certo, isso custa tanto, porque não é questão de custar, é questão de resolver o problema. Às vezes você está sendo contratado para fazer um folder e às vezes o problema que essa empresa está enfrentando nem é um folder, é uma comunicação muito mais, é um problema de comunicação que é muito mais extenso, que não é o trabalho de um designer resolver. Às vezes envolve mídia, às vezes envolve relações públicas, às vezes envolve atendimento, porque se o folder é para chamar o cliente, por exemplo, para dentro da loja, mas dentro da loja existem pessoas e vendedores que não atendem o cliente bem, não é problema de um designer resolver. Mas é interessante o designer ter esse ponto de vista, para ele entender que não é uma peça gráfica que resolve o problema de comunicação. Então, calma, paciência,
escuta podcast, não só da Amarelo, tem milhares de podcasts maravilhosos. Tem um aparelho elétrico que é incrível, tem outros canais de design, tem outros canais de comunicação que dão esse ponto de vista. Mas entender e perceber isso é um trabalho que é unicamente, exclusivamente seu. Você vai ter outros pontos de vista para você ver o todo, mas se você não parar e refletir com você e observar o meio, essas respostas não vão acontecer. Talvez você não escutou nesse vídeo que você achava que você ia escutar ou que você queria escutar, mas nenhum vídeo da Amarelo é para dar resposta. Na verdade, todos os vídeos da Amarelo são para fazer mais perguntas.